A pergunta que não quer calar, tá valendo a pena acompanhar o servidor de Minecraft QSMP 2? Esse vídeo era pra ser meu feedback de uma semana de servidor, mas acabou que já se passaram quase 2 meses e esse vídeo só nunca saiu. Mas eu achei que seria uma pena tá jogando fora tudo isso que eu tinha gravado, então eu pensei, por que não trazer esses pontos do meu feedback de uma semana de servidor e tá atualizando com as minhas opiniões de agora, de 2 meses de QSMP 2? Com todos esses pensamentos, opiniões e críticas sobre o servidor, eu estaria respondendo essa pergunta, né, se tá valendo a pena acompanhar o QSMP 2, pensando tanto, né, pra galera veterana, pra quem assistiu o QSMP 1 e quando, né, começou o QSMP 2 não ficou tão animado se queria, não tava na dúvida se queria assistir ou não, e também pensando pra pessoas que não acompanharam o QSMP 1, mas talvez viu alguma coisa do QSMP 2 e tava pensando se começava a assistir. E quais pontos eu vou estar trazendo pra esse feedback? Pros veteranos eu vou estar trazendo de novo a questão sobre os ovos, que se por acaso alguém não souber, no QSMP 1 tinha esses personagens que eram os ovos que funcionavam como crianças, né, dos jogadores, filhos dos jogadores, em que eles eram controlados por ADMs e os jogadores tinham que cuidar desses ovos e esses ovos tinham que ter uma presença, né, constante no servidor, quase que diária. E mesmo antes do QSMP 2 começar, já batia de pé junto que os ovos não retornariam, né, para o QSMP 2, mas muitas coisas interessantes aconteceram ao redor desse assunto, então, né, eu vou querer estar falando disso aqui. Também vou estar falando da presença dos ADMs no servidor, que, spoiler, eles aparecem muito, né, como funcionários da federação, em que, né, toda essa questão, né, dos funcionários ou por trás das câmeras no Quacker Studios foi um grande problema do QSMP 1, causando, né, o fim do QSMP 1. Outro ponto importantíssimo, eu vou estar respondendo se hoje é possível acompanhar o QSMP 2 sem saber falar inglês, já que isso era um grande problema no QSMP 1, já que até se você acompanhasse o ponto de vista dos brasileiros, a galera tava constantemente falando em inglês. E claro, tá falando minha opinião sobre os novos membros do servidor, já que muita gente que tá agora no QSMP 2 não fazia parte do QSMP 1, e como tá sendo, né, o desenrolar, né, dessa história, dessa lore, tudo isso, já que, né, no final do dia, o importante, né, pra você acompanhar o servidor de Minecraft é o entretenimento ao redor, né, desenrolar da história, construção de lore. Então, né, depois de 2 meses de servidor, tá valendo a pena, principalmente pra nós brasileiros, está acompanhando e engajando com esse projeto. Oi, eu sou a Cami, bem-vindos ao canal Cami. Vamos voltar agora para a Cami de uma semana de QSMP 2 para estar trazendo o primeiro ponto desse vídeo, que é a discussão ao redor dos ovos. Vamos lá. Eu assisti o servidor o QSMP 1, né, desde o início do primeiro dia. Eu acho que diferente da grande maioria dos brasileiros que só começaram a assistir quando os brasileiros entraram, eu diria que o QSMP 2 está muito mais animado que a primeira semana do QSMP 1, já que o QSMP 1 começou a animar muito mais no primeiro evento, que foi o evento de comemoração de uma semana de servidor. Ou foi 2 semanas? 1 semana, 2 semanas de servidor. Alguma coisa assim. Não lembro mais. Que foi o evento dos ovos. Porque eu acredito que os ovos não vão voltar. Já expliquei um pouco isso nos meus últimos vídeos, mas, né, toda a questão dos ovos e como os ovos funcionavam, né, tem um ADM que tem que estar à disposição todo dia, o dia inteiro, não só um, né, são múltiplos ovos, era muito ovo, então era muita gente que tinha que ficar todo dia no servidor, e como eles não fazem conteúdo, né, como você vai ficar no Minecraft fazendo conteúdo sem ganhar dinheiro, porque não tá em live, por exemplo, gerando conteúdo, gerando dinheiro. Complexo tudo isso. Os ovos estão diretamente ligados, né, com o fim do QSMP 1, já que, né, toda a situação com os voluntários não pagos, né. Então eu acho muito difícil de manter os ovos, porque é muito difícil manter isso, pelo menos da maneira que funcionava no QSMP 1, mas também é algo meio depressivo. Eu tenho certeza que no momento que eles botassem ovos no servidor, o Twitter iria explodir, ia pegar muito mal de pessoas relembrando, né, de tudo que aconteceu com o QSMP 1, e eu acho que qualquer coisa conectada com os ovos é algo que traz uma imagem negativa pro QSMP. Algo que eu já expliquei um pouco, né, mas eu acredito que o QSMP 2 é um projeto quase que, tipo, é um projeto quase que novo, né, tipo, tá, ele carrega essa mecânica de várias, né, línguas no mesmo servidor, utilizando uma ferramenta de tradução, mas basicamente é só isso, tá? Nós temos
um esboço assim de federação acontecendo no QSMP 2, mas eu diria que toda a estrutura é tipo tudo novo. Eles querem que seja um projeto novo, então eu não vejo qual o sentido de trazer os ovos de volta ou colocar novos ovos, já que isso eu acho que coloca uma imagem muito negativa para esse servidor, que era para ser algo novo. Por que carregar toda a questão pesada do primeiro servidor e jogar em cima do segundo, sendo que eu acho que não precisa? E muitos, né, criadores de conteúdo, como por exemplo o Fisa, falou que se tivesse alguma relação de interação obrigatória com ADM, né, com NPC que fala? Sei lá. Ele não ia querer mais participar do servidor, porque foi uma experiência tão traumática que ele não quer passar por isso de novo. Então eu não vejo uma maneira de conseguir encaixar os ovos nesse servidor sem trazer aquele clima pesadão, sabe? A maneira que o servidor tá se desenvolvendo tá bem diferente de como era o QSMP 1. Eu acho que o estilo, né, de gameplay com os ovos não encaixaria tanto nesse momento do servidor como encaixou no QSMP 1. Ainda mais que o evento dos ovos, né, no QSMP 1 foi uma maneira de tentar forçar que criadores de conteúdo que falam espanhol e quem fala inglês interagissem. Por isso que tinham duplas e cada dupla ganhava um ovo. Eles tinham que cuidar desse ovo. E eu já falei, né, em vários vídeos, mas o objetivo dos ovos não era durar pra sempre. Eu acredito que os ovos, na verdade, só durariam 1 ou 2 semanas. Isso que eu sempre esqueço a linha do tempo quando aconteceu o evento dos ovos e quando aconteceu o evento... segunda parte do evento dos ovos, esqueci o nome. Era pra ser só aquilo, mas acabou que os ovos retaram tanto que acabou virando o símbolo do servidor. Então eles não podiam só, tipo, tá, agora acabou o evento, não tem mais ovo. Continuou pra sempre e eu já tenho minhas opiniões sobre isso. Assiste meu vídeo, a Maldição QSMP, pra saber a minha opinião sobre tudo isso. Mas o estilo servidor agora não é esse estilo de gameplay, tá muito diferente. Eu acho que os ovos iriam atrapalhar esse desenvolvimento maluco que tá acontecendo, e eu acho que pela dinâmica, né, de tradução simultânea que o QSMP traz, não ser algo mais novo, né, na época era tudo muito novo, ninguém sabia o que estava acontecendo, né, porque QSMP 1, agora as pessoas já estão mais ligadas no que é isso, já sabem mexer e realmente estão utilizando as ferramentas de tradução muito, muito mais do que se utilizaram no QSMP 1, então as interações entre países e línguas diferentes já tá acontecendo naturalmente sem problema nenhum. Eu não sei se os ovos é algo que agrega muito a esse servidor. E eu acho que, na minha opinião, sinceramente, iria só atrapalhar. Boa, Cami do passado. Ótimos pontos que você trouxe, mas algo aconteceu para minha surpresa que eu não esperava. Um ovo apareceu no QSMP 2. Pra quem viu meu vídeo de lore da segunda semana de servidor, eu já postei 2 vídeos de lore da primeira e da segunda semana. Não acho que eu vou estar trazendo mais vídeos de lore nesse formato, mas, gente, o próximo vídeo vai estar saindo, vai ser um vídeo de lore que tá muito bom. Mas, né, no meu último vídeo de lore do QSMP, eu comentei da participação do ovo Nacho. Pra quem não lembra, tem esse ovo que é um funcionário da federação, que é um ovo, mas ele tem a máscara de cucurucho e as orelhas de cucurucho, e ele apareceu durante a lore quando eles resetaram o servidor em 2024 e ficou uma estrutura completamente diferente. Tinha esse personagem ADM que, apesar dele ser um ovo, ele funciona, né, como um funcionário da federação. Mas, né, depois disso tudo que eu falei, claramente o Nacho não funciona como os ovos que funcionavam no QSMP 1, já que ele não é algo que tem que ser cuidado pelos jogadores, né? Ele é só um ADM normal, não tem essa questão, né, que você tem que manter o seu ovo vivo, que senão se ele morrer, ele morre canonicamente, nunca mais vai voltar, e não tem toda essa pressão psicológica que os ovos tinham no QSMP 1, então minha opinião continua basicamente a mesma. Os ovos não vão estar retornando para o QSMP 2, e também tivemos a continuação de um pedaço da lore que aconteceu no canal do Quackity, do canal QSMP Info, em que lá, né, tem vários vídeos de lore, né, mostrando um pouco, né, a perspectiva dos funcionários da federação, e um vídeo específico que é o Dragon. Eles fecham a história dos ovos, já que, né, o servidor terminou de uma maneira tão abrupta, então eles postam um vídeo pra tá fechando, né, tentando fechar essa parte da lore, em que esse vídeo a gente descobre que os ovos são eram um experimento, eram armas da federação com o objetivo de se tornarem super soldado, aprendendo a partir da convivência, né, dos moradores da ilha Quesadia. E nesse vídeo a gente vê que Cucurucho encerra o projeto Dragon colocando os ovos em um sono
eterno. E acabou que algo que eu nunca tinha parado pra pensar é que, apesar dessa lore ser apresentada, né, pro público, essa lore nunca tinha sido integrada com o universo do QSMP, né, já que os jogadores não sabiam, né, dessas coisas, não tinham as informações do que tinha acontecido com os ovos. Mas agora, nas lives de lore do Fit, ele reconecta isso tudo, trazendo, né, não vou ir muito a fundo, né, que tinha toda a lore do Madagio, que é um personagem que aparecia na lore do Fit no QSMP 1, e ele continuou isso no QSMP 2, mas o Fit, né, real não é uma Madagio. Agora o Fit, ele consegue retornar à nova ilha, né, que a gente até agora não sabe qual é o nome dessa ilha, e nesse processo de conseguir sair da ilha Quesadia e chegar nessa nova ilha, ele acaba encontrando um prédio abandonado da Federação em que ele consegue acessar, né, documentos da Federação, encontrando os documentos do projeto Dragon, entendendo que os ovos, né, estão nesse sono eterno que eles não vão voltar. Eu achei engraçado, né, assim que essa lore aconteceu, muita gente ficou mandando Cami, você viu a lore do Fit, né, que eu não consegui ver ao vivo. Cami, você viu a lore do Fit, os ovos, sei lá o que, e eu, tipo, pensando que ia ter informação nova, mas não, era tudo que a gente já sabia. Eu acho que muita gente acabou não vendo esse vídeo do QSMP Info, mas, assim, a única coisa que o Fit fez foi integrar esse vídeo à lore agora do servidor. Mas falando sobre os ovos, eu queria estar trazendo essa teoria que começou no Twitter, em que, pra quem não tá assistindo o QSMP 2, os funcionários da Federação estão muito presentes. Nós temos, né, o cameraman, que é o cara que fica gravando em live, ele fica em live no QSMP Info, tanto no YouTube quanto na Twitch, e fica mostrando, né, o que os jogadores estão fazendo. E não é só cameraman, também tem outros funcionários, mas eles estão tão presentes que muitos estão ganhando até nome. Já temos o Pepino, o Tomate, o Coco agora. Então, a partir disso, começou uma teoria no Twitter em que talvez esses funcionários da Federação são, na verdade, os ovos, e não só, né, no sentido de ser talvez os ovos se tornaram esses funcionários, mas que eles estão sendo, são os ADMs antigos dos ovos que estão agora atuando como esses novos personagens, né? E eu entendo até de onde esse pensamento começou. Com certeza, né, a presença dos funcionários da Federação tá muito parecida do que era a presença dos ovos. Eles estão bem carismáticos sendo personagens, e o Pepino, né, em específico, tá sendo um baita personagem, tendo até lore própria. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas minha opinião aqui, até falo um pouco no tweet, eu não acredito que isso é pra ser uma conexão direta com os ADMs do QSMP 1. Eu não acho que eles vão estar trazendo esse bonde de ovo para o QSMP 2, mesmo sendo em outro formato. Eu até pensava, tipo, tá, se os ovos fossem, né, imortais, talvez isso resolveria, né, toda essa questão do que era, né, o peso psicológico do que era ter que cuidar do seu ovo e mantê-lo vivo, senão ele teria uma morte canônica. Mas, sinceramente, eu achei um pouco forçação de barra falar que, na verdade, são os ADMs dos ovos que estão participando agora do QSMP 2. E aí, até comentário nesse tweet que a ADM da Leo, que é o ovo do Vegeta com Foolish, a Haru, ela entrou, participou do QSMP 2 por um dia, atuando como Tomate. Mas, sinceramente, na minha opinião, mesmo se tivesse alguns ADMs que retornaram, né, do QSMP 1 pro QSMP 2, eu não acho que eles teriam esse papel de ovo, e isso não é uma questão tipo, estão preparando pra futuramente trazer os ovos de volta. Não, gente, eu acho que real essa história de ovo acabou, e no caso, né, específico, né, da Leo, eu acho que só foi literalmente algo por um dia, já que a Haru realmente se tornou amiga de muita gente, né, dos criadores de conteúdo do QSMP 1, então eu não acho loucura, né, ela ter entrado, né, por um dia, tipo, vamos ver o que tá acontecendo, dá até, tipo, tem pessoas que entraram no servidor, assim, por piada, como, por exemplo, o Max, amigo do Tubbo, entrou como Tubbo, onde é o servidor, eu acho que foi algo, assim, só mais por resenha do que qualquer construção de lore. E também um exemplo claro do porquê eu acho que os ovos não vão voltar, e do porquê eu acho que não faz sentido os ovos estarem voltando no QSMP 2 foi algo que aconteceu durante o cinema, né, que teve um evento em que eles passaram animatics feitos pelo fandom e mostraram, né, para os criadores de conteúdo do servidor mesmo. Eu adoro esses eventos, né, de filme que eles ficam assistindo animação, é muito legal. Mas múltiplas vezes, entre algumas animações, eles passaram propaganda da venda de merch, é uma propaganda que a gente já viu que é a
venda, né, dos bonequinhos dos ovos, porque, né, essas figures voltaram a estar disponíveis na loja do QSMP. E, cara, assistindo aquilo ao vivo, e eles não só passaram uma vez, eles passaram várias vezes, né, diferentes videozinhos de propaganda, a reação dos criadores de conteúdo era muito, tipo... Oh, que la verga! Curva! Tipo, tantos veteranos ficavam meio que sem reação ao que falar sobre os ovos. Obviamente, sentem saudade, mas também tem essa questão de tipo... Ai, já deu, cara, saco cheio. Foi tanta maluquice que o SMP1 que ninguém aguenta mais. Mas um ponto que eu acho mais importante era a reação da galera nova, que eu não entendia nada dos ovos e via aquilo e ficava assim... Cara, sinceramente, dane-se. Porque a gente tá vendo esse negócio de um servidor que eu nem participei, que eu nem entendo o que é e não tenho conexão nenhuma com isso. Foi um clima, até pesou um pouco o clima, ficou um clima chatão na noite de cinema, que é uma pena, que é pra ser um evento tão legal e good vibes, enfim. Eu acho que tá todo mundo de saco cheio dos ovos, eu espero que não seja só eu, não é possível ser só eu. Então, né, super entendo ter essa saudade, essa nostalgia com os ovos e querer que eles retornem, mas... Sei lá, eu espero que depois de tudo isso que eu falei, talvez mude a sua opinião de que realmente os ovos só iriam atrapalhar esse servidor. É um servidor novo, vamos seguir em frente, pelo amor de Deus. Antes de responder alguns comentários que vocês deixaram na minha aba de posts, se você quer acompanhar coisas que eu tô fazendo, que eu tô pensando, acompanhar anúncios sobre o QSMP que eu tento estar postando aqui, eu utilizo muito a aba de posts e isso também é a aba comunidade do canal, então não deixe de se inscrever no canal e dar uma olhada na aba, porque eu tô sempre perguntando coisas e postando coisas pra vocês. Mas tem duas questões que eu já queria responder agora que eu acho que são muito importantes pro público brasileiro. Primeiro, dá pra assistir o QSMP utilizando a legenda da Babel? Pra quem não sabe, além do sistema de tradução que acontece, né, entre os criadores de conteúdo com as bolhas em cima dos personagens, no momento que você abre uma live, tem umas caixinhas de texto, que é uma caixinha de texto traduzido diretamente, né, tudo que está sendo falado pelos criadores de conteúdo na live e aparece nessa caixinha de texto com o idioma escolhido. E pela primeira vez eu passei a experiência de assistir lives utilizando essa caixinha de tradução, porque no QSMP1 eu basicamente só assistia português, inglês e espanhol e eu consigo entender sem legenda, sem tradução, então era super tranquilo de assistir, mas como eu tô vidrada nos poloneses, eu assisti bastante live deles e obviamente tendo utilizar a caixinha de tradução que eles colocam, porque eles falam muito polonês, tem até alguns momentos que eles falam em inglês, eles dão uma conversada em inglês com Quackity, às vezes quando eles falam com os holandeses eles falam inglês também, mas eles falam muito polonês, e às vezes tipo eles estão falando inglês com outro grupo de outro país e do nada começa a falar polonês, eles só falam polonês, eles não estão nem aí pra ficar se forçando a falar inglês. E gente, eu diria que dá sim pra acompanhar com essa caixinha de tradução, mas não é todo mundo que consegue, principalmente o POV dos poloneses, porque é uma língua que eles falam muito rápido, e não é só muito rápido, são muitos sons parecidos, então às vezes eu sinto que tem vários erros de tradução que acontece, por exemplo, com o português acontece muito menos, eu acho que a tradução com a língua portuguesa da Babel funciona muito bem, mas com o polonês tem uns erros bem engraçados, então acompanhar com a caixinha de tradução da Babel é tipo muito rápido, você tem que ler muito rápido, eu acho que é até uma ótima maneira para você treinar leitura dinâmica, assista o QSMP, que essa leitura vai ficar tá. Mas tudo isso eu tô falando porque eu assisto essas caixas de tradução em inglês. Um grande problema dessas caixinhas de tradução é que o criador de conteúdo tem que colocar as caixinhas e definir o idioma, né, que vai estar sendo traduzido, e eles colocam 3, no máximo 4 caixinhas, porque mais que isso fica uma poluição na tela, é impossível, e então, obviamente, existe um limite, né, dessa tradução. Quase todas as lives colocando inglês, espanhol e outras línguas, dependendo, né, do público que esse criador de conteúdo tá alcançando. Então, como esse servidor tem muito mais línguas hoje do que tinha no QSMP, a minha experiência agora é que realmente são pouquíssimas lives em que eles definem a língua como português. Na época, né, de segunda semana de servidor, quando eu gravei a primeira parte desse vídeo, realmente não tinha
ninguém. Era tipo, inglês, espanhol, polonês, sei lá o quê. E até eu vi alguém comentando no chat do Graf, tipo, coloca uma das caixinhas de português. E o Graf fala, mas espanhol já é próximo o suficiente. Então, tipo, cara. Mas eu super entendo, porque é muita gente, é muitas línguas, e realmente o público brasileiro acompanhando o QSP2 tá sendo menor do que outras comunidades novas que chegaram, né, agora pra acompanhar o QSP2, que não estavam no QSP1. Tá, então acompanhar lives dependendo da caixinha de tradução, muito provavelmente você vai ficar dependendo do inglês ou do espanhol. Mas, e o conteúdo em português, né? Nós temos criadores de conteúdo brasileiros no QSP2. Não só brasileiro, né? Português também. Apesar que agora dos meus servidores, nem sei a última vez que o Ant entrou. Eu acho que faz, tipo, muito tempo. Faz, tipo, 1 mês e meio, cara. Ele abandonou o QSP. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu. Não só os criadores de conteúdo brasileiros, mas muita gente de várias outras línguas do nada começaram a falar muito inglês no servidor. Eu lembro claramente na primeira semana, né, que os poloneses só falavam polonês, os alemães só falavam alemão, os holandeses sempre estavam falando inglês, né, tudo bem. Mas os brasileiros também ainda era mais misturado. Ainda tinha o Peck e o Mike, tipo, se estivesse falando com gente gringa, falava inglês, mas com eles falavam português, paraná, essas coisas assim. Mas eu acho que agora tá todo mundo tão engajado na história que muita gente acabou desistindo de falar a própria língua e tá falando muito inglês. Eu acho que os últimos guerreiros, né, que estão insistindo em falar seu próprio idioma são os poloneses, que até em momentos, às vezes, conversando com outras pessoas, eles insistem em falar polonês. O Graf é o maior defensor, que apesar dele ser poliglota, o cara fala polonês, inglês, espanhol, arranha no português, ele ainda fala outras línguas que eu nem sei quais são, mas ele insiste em falar polonês. Eu acho isso bem legal, né, acompanhar pessoas falando a própria língua. Os hispânicos também, a galera que fala espanhol, fala bastante espanhol, eles utilizam bastante, né, da ferramenta de tradução. Eu acho que até mais do que era no QSP1, a galera tá insistindo em falar em espanhol. E a Presseia também, que ela é francesa, ela insiste também em usar a ferramenta de tradução e falar constantemente em francês, o que é muito fofo. Mas enfim, tirando esses casos, se você abrir uma live aleatória do QSP, muito provavelmente a pessoa que você clicar vai estar, sim, falando em inglês. Ainda mais, né, algo que eu esqueci de comentar, que os criadores de conteúdo que falam hindi ou árabe, eu não sei se árabe é uma língua, são várias línguas diferentes, eu não sei, gente, mas essas línguas não funcionam muito bem com a ferramenta de tradução, ou pelo menos foi isso que eu vi no Twitter. Aqui, a pessoa falando especificamente do árabe, que é uma língua que cada país tem dialetos extremamente diferentes. Então, criar o sistema de tradução é algo muito difícil e não dá pra entender quase nada, basicamente. E o tweet falando sobre o hindi foi apagado, mas eu lembro mais ou menos, a pessoa comentou meio que a estruturação de frase e gramática é um pouco difícil de traduzir, né? Por exemplo, pro inglês e para outras línguas, então não traduz muito bem, não faria muito sentido, então ficar à base do tradutor seria quase impossível, já que ninguém iria entender nada que a pessoa tá falando. Então, né, ainda tem essa questão que, além, né, da galera que tá escolhendo falar inglês, tem as pessoas que são obrigadas a falarem inglês, já que depender de tradutor é basicamente impossível. Mas voltando a falar agora especificamente dos pontos de vista em português, eu não sei o que aconteceu com o Peck e com o Mike, mas eles têm basicamente só falado inglês. Falando especificamente do Peck, ele sempre teve esse negócio de quando tá falando criador de conteúdo gringo, tá falando em inglês, e agora que ele tá fazendo parte do norte, ele tá quase só falando em inglês e arranhando um pouco do espanhol. Eu vi ele conversando com o Vegeta em portunhol. Mas com o Mike tá sendo um caso à parte, porque, pra quem não sabe, o Mike acabou se aproximando muito da Katie B, que é uma streamer que hoje tá bombadíssima na gringa nos Estados Unidos. Eu amo a Katie B. Quando anunciaram que ela ia participar, eu fiquei muito feliz, mas por eles se aproximarem do servidor e acabarem virando meio que um duo, acabou que a Katie, ela viajou por, tipo, 1 ou 2 semanas, e enquanto a Katie tava fora do servidor,
toda a galera da Katie, o chat da Katie, foi acompanhar o QSMP 2 pelo Mike. Então, por conta desse público gigantesco que agora foi assistir às lives do Mike, o Mike decidiu não só estar falando em inglês, né, dentro do servidor, mas fazer as suas lives inteiramente em inglês. Ele tá falando com o chat em inglês. E algo que, tipo, parece ser meio assim, por quê? Mas, cara, quando você olha pro chat do Mike, só tem gringo, não tem brasileiro naquele chat. É muito bizarro como a comunidade da Katie é gigante e é muito legal eu ver um criador de conteúdo brasileiro tá recebendo esse apoio, mas eu acabo ficando meio triste também que perdemos mais um ponto de vista em português. Agora o Mike tá falando só inglês, é o tempo todo inglês. Mas o nosso salvador da pátria, Gabi Peixe, sim, continua fazendo seu conteúdo inteiramente em português e só falando em português no servidor, utilizando as ferramentas de tradução, algo que eu acho muito bom. E agora ele tá participando um pouco da lore, então foi muito engraçado ver o povo conversando das coisas que estavam acontecendo e o Gabi Peixe falando sim em português. E não são nesses momentos que eu me sinto muito privilegiada, que, por exemplo, eu vejo o Maximus West e o Gabi Peixe falando e entendo todos eles sem precisar de tradução. É muito bom. Enfim, tudo isso pra falar que realmente... se você depende, né, das caixinhas de tradução, como eu dependo para assistir os poloneses, que eu sou viciada nas lores dos poloneses, principalmente do multi, então eu tenho que assistir o negócio vendo a caixinha, aí acaba que é muito raro ter em português, tá sempre em inglês ou espanhol, mas, né, se você não fala inglês, realmente você vai estar dependendo das caixinhas de tradução em todos os POVs, tirando o do Gabi Peixe. E tá precisando ler essas caixinhas ou em espanhol, que dá pra entender, ou nos casos que coloca essa caixinha em português. Um ponto de vista que eu acredito que eu não tô confundindo, mas que tá sempre colocando a caixinha em português é o Hyper. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que eu vi várias vezes, né, seguidas, ele colocando a caixinha em português. Mas enfim, é um pouco difícil acompanhar lendo, né, a caixinha de tradução, sim, mas hoje eu acredito que realmente dá pra entender, dá pra acompanhar, assim, você vai ter que ter um pouco de leitura dinâmica, entender um pouco pelo contexto, mas minha opinião, pelo menos, com certeza tá muito melhor que a tradução do QSMP 1, tipo, são frases que dá pra entender o que eles estão falando, tipo, tô vendo live em polonês e eu consigo entender a lore, então, gente, dá pra acompanhar, mas realmente, se você não sabe inglês, é um pouco de perrengue, mas, cara... Tem muito POV em espanhol. Se você não sabe espanhol, pelo amor de Deus, começa a assistir, que depois de uma semana consumindo conteúdo em espanhol, se você sabe português, dá pra entender. E tem muita gente que fala constantemente espanhol. Pelo menos tem isso, né? Já que português só tem realmente o Gabi Peixe. Mas pensando nisso tudo, me fez criar uma teoria que eu acho que eu vou acertar. Sim, Kami e suas teorias sobre o QSMP. Mas eu acredito que o próximo evento, ou algum evento que vai acontecer, será um evento envolvendo o aplicativo da Babel. Algo que ficou muito na minha cachola desde que eu vi o anúncio foi que a Twitch criou uma categoria exclusiva QSMP para pessoas que estão fazendo live, né, no servidor QSMP. Diferente de outros servidores que sempre está na categoria Minecraft. Olhem o que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que o aplicativo da Babel, que no momento, se você entrar, ele tá no sistema de assinatura de créditos, você tem que comprar créditos para utilizar as ferramentas, e uma das ferramentas é a tradução universal, acho que é esse o nome, em que você pode, né, pegar um sistema de áudio, como por exemplo, uma live vídeo no YouTube, na Twitch, alguma coisa, qualquer coisa que tenha áudio, você pode criar uma caixinha de tradução em que você detecta a língua que está sendo falada, coloca na caixinha qual língua você quer traduzir e traduz qualquer conteúdo de áudio no computador ou celular. Então, por exemplo, se eu quiser traduzir uma live da Twitch, eu posso utilizar o aplicativo da Babel, botar a língua que eu quero e traduzir para mim. Então, eu acredito realmente em que algum momento eles vão liberar no aplicativo da Babel você poder utilizar esse sistema de tradução universal gratuitamente, mas somente o conteúdo que está dentro da categoria QSMP na
Twitch, isso justificaria, primeiro, terem criado essa categoria, segundo, essa parceria fortíssima da Twitch com o QSMP, e eu acho que tudo isso está conectado com o objetivo de vender o aplicativo de tradução da Babel, já que uma das minhas teorias era que a equipe terceirizada que controla nesse aplicativo, eu acreditava que talvez teria uma conexão direta com a Twitch e talvez até a Amazon. Eu não falei isso na minha teoria, mas eu tô falando agora. Gente, não faz todo sentido, talvez eles coloquem dentro do aplicativo a lista, né, de todos os links da Twitch, de pessoas que estão participando do QSMP, então, né, tudo que tá dentro da categoria QSMP, e aí vai continuar os planos de crédito que tá um preço absurdo, se eles quiserem, né, vender o aplicativo da Babel, eu acredito que faria muito mais sentido abaixar esses preços, assim, urgentemente, mas teria a opção grátis em que você pode usar a tradução universal com todas as lives do QSMP na Twitch. Diga nos comentários se eu sou muito inteligente, se essa teoria faz sentido ou eu só surtei de vez. Gente, esse vídeo tá muito longo já, mas eu vou ler os comentários. O que você acha que é a verdadeira intenção do Quackly com o QSMP 2? Talvez eu tenha uma visão muito positiva do Quackly, eu sinto que muitos brasileiros não têm essa visão positiva, mas eu sou fã do Quackly desde, eu acredito que 2018, antes mesmo da pandemia, antes mesmo do Dream SMP, já acompanho o cara há muito tempo e eu real acredito que ele tem essa idealização de conseguir criar uma maneira de quebrar barreiras linguísticas, já que ele é um cara mexicano, mas que começou a fazer conteúdo em inglês e depois ele começou pela primeira vez a fazer conteúdo em espanhol e ele queria de alguma forma unificar as suas comunidades. A comunidade fala inglês, a comunidade fala espanhol. E o QSMP foi meio que esse projeto desse sonho dele de conseguir unificar não só as suas comunidades, mas unificar comunidades de diversas línguas utilizando o Minecraft. E eu acho que esse sonho ainda está de pé. Eu acho que agora que o QSMP 2 está provando que isso é possível muito mais, né, que o QSMP 1. Mas eu acredito que tudo isso também está muito diretamente ligado à venda do aplicativo da Babel. Desde que o Quackly anunciou esse aplicativo, eu real acredito que isso acabou virando o ponto central, o foco disso tudo, e em algum momento vai ter muito mais promoção e venda desse aplicativo, muito mais do que a gente está tendo agora, e eu acho, né, que esse formato, né, de créditos e assinaturas, eu acho que talvez isso vai mudar completamente, ou vai abaixar muito mais os preços, porque da maneira que tá muito caro, ninguém tem orçamento para utilizar isso. Eu acho que isso só foi tipo, tá, lançamos o aplicativo, vamos tentar colher o máximo de dinheiro que a gente conseguir e a partir daí depois a gente tenta ver uma maneira de como funcionar, de vender isso para uma massa maior de pessoas e utilizando o QSMP 2 como, né, uma propaganda desse aplicativo para depois baratear os preços. Marketing, gente, projeto, produto, tudo que eu estudei na faculdade. Então minha teoria é que o objetivo do QSMP 2 é ser o garoto propaganda do da Babel, continua de pé e mais de pé do que nunca. Então, né, se passaram quase 2 meses de servidor e isso ainda não aconteceu. Isso real me fez, tipo, parar pra pensar do que pode estar acontecendo, né, por trás, né, do QSMP, do Quackly Studios, porque eu acho que um grande ponto que tá acontecendo agora, que obviamente é uma continuação do que vem acontecendo no QSMP 1, como monetizar esse projeto. E eu fico um pouco boba, assim, como eles ainda não estão investindo, né, em vender essa ferramenta que o Quackly lançou, por que não utilizar o QSMP para vender essa ferramenta? Foi literalmente a minha primeira, né, teoria, ponto, foi que o QSMP 2 seria um garoto propaganda da ferramenta de tradução da Babel, porque eles não fizeram isso até agora. Então, né, como resolver esse problema de monetização, já que no QSMP 1 foi o maior problema de todos, já que tinha muitos funcionários voluntários que não recebiam salário. Então, né, como tá monetizando seu projeto para tá pagando todo mundo e gerando dinheiro, né? Ou acaba que um servidor de Minecraft vira, né, uma mini empresa. Como a gente pode monetizar isso? Já falei, né, do caso do retorno de venda de merch e o que eu fiquei muito impressionada que não aconteceu foi que uma das minhas teorias no meu vídeo de lore da segunda semana de servidor foi que eles trouxeram o ovo Nacho pra tá lançando um bonequinho do Nacho, porque
porque na minha cabeça fazia todo o sentido, já que a venda, né, dos bonequinhos dos ovos do QSMP1, tá, ok, não vejo problema nenhum eles estarem vendendo isso agora, já que eu imagino que é ponta de estoque, né, estoque que eles já tinham, então estão botando esse estoque pra vender de novo, mas fica um negócio meio estranho, né, ficou climão, né, no evento do cinema, já que isso não faz parte desse novo servidor, porque a gente tá vendendo isso agora, e a minha cabeça, a solução perfeita era vender o bonequinho do Nacho, já que tá sendo um personagem presente agora no QSMP2, ele não só apareceu uma vez, agora ele tá fazendo parte da lore do Pepino, funcionário da federação, então pra mim fazia todo sentido venda de boneco desse ovo, mas até agora nada. Mais uma teoria minha que ainda não aconteceu. Quacker Studio, o que vocês estão fazendo? Gente, a esse ponto, Quacker Studios me contrata, eu tô aqui soltando ideias de como fazer dinheiro, vocês não estão fazendo nada. Enfim, né, eu já falei, eu acredito que a venda dos bonequinhos dos ovos é venda de pontas de estoque, então, né, mundo real, o processo de produção tá criando um novo boneco que eles não tinham, né, já no estoque, tá criando um novo modelo, mandar produzir todas essas coisas gasta muito dinheiro, mas eu acho que... sei lá, né? Mas, né, se o objetivo fosse em algum momento estar vendendo essa ponta de estoque dos ovos do QSMP1, eu acho que fazia muito mais sentido dar uma esperada, segurar esse estoque, juntar um pouco de dinheiro para conseguir produzir um novo boneco, até tá produzindo talvez boneco dos funcionários da federação, já que esses são os personagens do QSMP2, e soltar isso, né, soltar esses novos bonecos e também avisar, né, pros veteranos nostálgicos do QSMP1, mas também temos, né, os bonecos do QSMP1, para quem quiser. Sei lá, eu acho que é algo que vende muito mais, cria nessa questão de comunidade agora, essa nova comunidade ao redor do QSMP2 e também conseguir vender essa ponta de estoque para ganhar dinheirinho extra em cima, né, dos nostálgicos do QSMP1. Eu queria muito ver os dados de venda desses bonecos do QSMP1 agora, se realmente está vendendo ou não, mas eu posso falar com toda certeza se eles tivessem criado uma estratégia melhor, né, para incentivar a comunidade a estar comprando essa merch, estaria vendendo muito, muito, muito mais. Sério, eu tô falando como piada, mas tem um fundo de verdade. O Quacker Studios me contrata, vocês estão perdendo dinheiro. Eu faria facilmente esse trabalho com uma função de freelancer só pra dizer que é um cargo, mas, sério, me contratem, cara. Tanta oportunidade perdida, eu fico boba. Mas não é uma solução pra monetização que eu acho que foi uma solução muito inteligente. Eles começaram, né, com essas lives no Quacker Info, em que, né, um ADM fica circulando pela ilha mostrando o que tá acontecendo. E nessas lives a galera pode mandar donate, pode mandar sub, tudo como fosse uma live normal, mas, né, um lugar específico, né, pros ADMs, pra produção do QSMP, em que todo o dinheiro arrecadado nesse canal é distribuído pra equipe. Eu achei isso muito legal, eles até estão fazendo umas donates com interação. Se você doar um número específico de subs, você consegue spawnar mobs. Voice at least. She dropped it to me. Okay. Bro, it's gonna be in Spanish. Katie, you are so cool. I like your style and your outfit. Eres muy divertida, so fun and iconic. Since I met you, I knew you are so bonita. What the fuck? My way, you make me laugh and very happy. Eu acho que tem muita coisa legal que dá pra fazer baseada nessa interatividade do chat com o canal QSMP Info e fazer isso baseado, obviamente, em donate. Muito boa solução. E para além disso, eles criaram um novo canal, o ADM, o personagem Pepino, criou o seu próprio canal na Twitch, porque o Pepino começou a desenvolver a sua própria lore, começou junto com o Quacker, mas agora o Pepino é um personagem próprio e tá começando a mostrar, né, um outro lado do que é ser um funcionário da federação, principalmente um funcionário da federação que foi isolado, que foi banido, que foi isolado. Eu achei muito legal. Eu não vi todas as lives, né, do Pepino, não sei exatamente tudo o que tá acontecendo, mas eu achei muito boa a ideia, né, de personagens terem o seu próprio canal para construção de lore e, obviamente, tá recebendo esse dinheiro extra, já que, né, um grande problema do QSMP1 era que esses ADMs
eles era só um ADM, um NPC, eles não tinham, né, não podiam mostrar, né, quem eles eram, eles não podiam fazer live pra estar ganhando dinheiro em cima, né, do seu conteúdo, seu entretenimento no servidor. Então eu gostei muito de ver um ADM criando seu próprio canal e obviamente se tornou muito mais fácil a partir da parceria do QSMP com a Twitch. E obviamente quando eu vi que o Pepino criou um canal, eu tive que falar isso no Twitter. Me siga no Twitter, Kamikami Live, que lá eu tô ativa todo dia falando sobre coisas do QSMP, então se eu sumir de novo no canal, gente, acredita, eu vou estar ativa no Twitter. Mas aí levantaram o debate de como, em teoria, sim, é muito legal, né, ADMs terem seu próprio canal, mas como isso é inviável, tipo, todo ADM ter seu próprio canal na Twitch, tá fazendo live, essas coisas assim. No contexto do QSMP 2 já seria maluco, mas imagina que o QSMP 1, todo ovo ter o seu próprio canal na Twitch, fazer live, tipo, seria algo pra gerir todo esse negócio, seria maluquice. Então quando eu falo que eu achei muito legal nessa solução do Pepino ter seu próprio canal, é nesse sentido, quando algum ADM acaba estando mais presente que o normal, né, no servidor para construção de lore ou o que for, mas obviamente são casos à parte. É muito mais legal focar no canal do próprio QSMP e dar doando dinheiro lá, já que isso vai para a equipe inteira. Mas se a gente tiver casos específicos de desenvolvimento de lores com ADMs, eu fico feliz em saber que existe nessa possibilidade de criar um canal para tal ADM, então para ver, né, o quanto que o QSMP tá forte com essa parceria com a Twitch. Mas ainda assim, no QSMP 2, com essas oportunidades de monetização da própria equipe, né, os ADMs estarem ganhando esse dinheiro diretamente com live na Twitch, eu ainda acho que o time com a Studio está perdendo grande oportunidade de fazer dinheiro. Principalmente não está se utilizando do ponto central desse servidor, do que vende esse servidor, a ferramenta de tradução simultânea, não está tentando vender isso, não está tentando monetizar isso, não está tentando fazer com que pessoas, o público que já está consumindo o conteúdo do QSMP, não se utilize dessa plataforma, não comece a botar dinheiro nessa plataforma. Eu acho uma grande perda de oportunidade e perda de monetização desse projeto. Novamente, com a Studio me contrato. E pra estar fechando esse vídeo, que acabou ficando bem mais longo, que eu pensei que ia ficar mais normal, né, no canal Kamikami, se inscreva no canal, por favor. Eu queria falar rapidamente sobre a lore, principalmente pensando na comparação de desenvolvimento de lore QSMP 1 e desenvolvimento de lore no QSMP 2. Minha luz tá piscando. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre lore nesse vídeo, mas eu queria estar dando meu feedback, né, pra vocês que assistiram até aqui, talvez estão em dúvida ainda se vale a pena começar a assistir o QSMP 2 ou não, mas sério, gente, eu não sei nem como expressar isso, mas a lore do QSMP 2 tá muito boa, tá, tipo, bizarramente boa e talvez... Opinião polêmica, eu diria que tá melhor do que a lore do QSMP 1. Opinião polêmica, eu sei, mas algo que eu consigo falar com toda certeza é que a lore agora de 2 meses de servidor tá melhor do que a lore de 2 meses de QSMP 1. O que aconteceu com o QSMP 2 que todos os novos membros entraram com tanta vontade de se dedicar a esse servidor que eu fiquei muito surpresa. Por exemplo, no QSMP 1, o desenvolvimento de lore ficava muito pesado pra cima dos ADM estarem desenvolvendo lore, né, como a federação tá criando mistério, que as pessoas tinham que ir atrás e ver o que era isso. E, gente, eu não sei se é porque o QSMP 2 é um servidor novo, eu fiquei animada, o que for. Literalmente, se não existisse federação nessa ilha, eles conseguiam continuar com uma lore muito interessante, porque a galera real entrou, assim, com muita força de vontade e são muito, muito bons no RP. Eu fico real impressionada, tipo, o Ash, o Evron, o Multi, até pessoas que não costumavam fazer RP, como Hyper, o Fari, estão muito engajados no RP. E nós temos, né, por outro lado, pessoas que não estão fazendo, né, uma lore tão complexa, mas são tão entretenimento, assim, pessoas, tão cativantes que é muito bom de assistir, como a Katie, gente, é bizarro, qualquer live da Katie eu vejo, eu fico tipo, boba, é muito, muito, muito entretenimento. Toda a relação das facções da ilha, né, nós temos o regime que, coitada, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o regime basicamente acabou. Nós temos o norte fortíssimo, todo o desenvolvimento de lore do norte tá muito, muito incrível. Nós temos os holandeses que criou todo o sistema de carta, né, que foi uma maneira muito boa de como integrar fanart com o projeto. Eu achei isso muito, muito, muito bom. Quem mais? A gente tem os poloneses que
pico de lore eu nunca vi. Nós temos, né, os indianos com o jornal, tem muita coisa, é sempre muita coisa acontecendo o tempo todo e no momento agora o povo tá tipo real, muito engajado na RP. E por que eu acredito que tudo isso tá acontecendo, esse desenvolvimento de lore no QSMP2 está sendo tão incrível, é simplesmente pelo fato de não ter ovos, algo que eu já falo, ó, desde a época que o QSMP 1 acabou, desde que eu postei meu vídeo, né, a maldição do QSMP, é que os ovos travavam muito a lore, eles eram muito fofos, eram icônicos, era a marca do servidor, mas o medo das pessoas, o medo que os players tinham de perder esses ovos era tão grande que as pessoas preferiam só cuidar do seu ovo e não construir história, não construir conflito, não fazer nada com medo de iniciar um conflito com outro player e essa pessoa matar o seu ovo. Então, ninguém fazia nada. E eu acho que agora a gente tem um sistema que funciona muito melhor, em que tem muita gente que é muito criativa, tá muito engajada no desenvolvimento de lore e não tem medo de arriscar, não tem medo de ser o vilão, não tem medo de fazer o que quiser. E, sinceramente, gente, isso pra mim é muito mais interessante do que a construção de lore ao redor dos ovos no QSMP 1. Já teve essas teorias que eu já citei que até agora ainda não aconteceram, não significa que eu errei, elas ainda podem acontecer, eu ainda posso estar certa, mas elas ainda não aconteceram. Mas teve uma teoria minha em específico que não foi algo tipo, ah, não, eu tô meio certa, sei lá o que. Não, eu só tô completamente errada, que foi a minha teoria ao redor da federação, em que eu falei em algum vídeo que eu acreditava que a federação ia funcionar como, né, um coadjuvante no desenvolvimento do QSMP2, ia ser muito mais focado nos criadores de conteúdo, mas nas últimas semanas eu não poderia estar mais errada, a federação está mais presente do que nunca. Tudo tá muito diferente, a maneira que a federação funciona tá muito diferente, ela tá muito mais agressiva do que era no QSMP 1, tá infernizando a vida dos players muito mais do que ela fazia no QSMP 1, e eu tenho meus pensamentos sobre isso, é muita coisa, mas já que eu não quero estar entrando a fundo, né, no desenvolvimento de lore, eu vou deixar isso para outro vídeo. Eu acho que eu vou falar disso, pensar, dar minha opinião, meu feedback sobre esse envolvimento da federação no meu próximo vídeo, né, que eu vou estar falando sobre toda a lore que aconteceu no norte envolvendo sequestros com a federação. Então nesse vídeo eu vou dar meu feedback, né, do que eu acho desse envolvimento desses ADMs da federação hoje no QSMP2. Esse vídeo já tá muito longo, então fiquem de olho nesse vídeo porque vai ser bem legal. Essa lore do norte foi muito boa, que foi o que me fez, né, animar a voltar a postar vídeo sobre o QSMP aqui no canal, depois de sumir, o quê? Por um mês. Enfim, gente, não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos de QSMP e também, né, pra galera que não acompanha o QSMP, que por sei lá qual motivo ainda tá me seguindo aqui, o meu podcast Fala Fala Kamikami vai retornar finalmente, então, né, vai ter outros conteúdos. Se você não quer consumir coisas só sobre QSMP, mas ainda quer consumir as coisas que eu tenho para falar sobre. E um spoiler pra quem ficou até o final do vídeo, eu pretendo estar testando diferentes tipos de conteúdo, talvez incluindo até vlogs ou coisas, né, no mundo real, fora de casa. Eu não sei ainda como eu vou estar fazendo isso, mas é algo que eu vou talvez estar postando aqui. Então, se vocês têm interesse, né, sobre mim, ver outras coisas, o que eu faço, sei lá o que, super, super recomendo estarem se inscrevendo no canal pra ver o que eu vou estar postando. E lives vão retornar no canal. Eu ainda não tenho data específica, mas eu pretendo sim estar fazendo live aqui. Mas enfim, né? Conclusão desse vídeo. Tá valendo a pena acompanhar o QSMP2? Sim. O QSMP2 tá, diria eu, melhor que o QSMP1? Sim. Até o próximo vídeo. Tchau!